A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto está contribuindo com o programa Todos Juntos contra o Câncer através da ciência atual. Preparamos 10 temas de interesse público, fundamentado em recentes conceitos científicos. O 10º tema é o câncer no Brasil, prevalência, causas e influências. Este tema foi elaborado pelos professores Dr. Paulo César Naum e Flávio Augusto Naum. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, estimou para 2017 cerca de 500 mil novos casos de câncer no Brasil. Se considerarmos que a vida média de uma pessoa com câncer é por volta de 5 anos, supõe-se que há aproximadamente 2,5 milhões de pessoas com a doença no Brasil. Para uma população de 220 milhões de pessoas, isto representa que uma pessoa em cada grupo de 88 pessoas tem câncer. Entre os 200 tipos de câncer cientificamente relatados na literatura internacional, 10 deles representam 73% de prevalência na população brasileira, enquanto que os 190 tipos restantes de câncer representam apenas 27%. Os 10 cânceres mais comuns no Brasil são esses mostrados neste slide: pele não melanoma, próstata, mama, cólon e reto, traqueia, bronco e pulmão, estômago, cavidade oral, tireoide, esôfago, linfomas não Hodgkin. Esse grupo, então, representa 73% e existem técnicas laboratoriais e de imagens capazes de detectá-los com grande precocidade. A distribuição da prevalência do câncer é variável entre regiões de um mesmo país. No Brasil, por exemplo, conforme o gráfico à esquerda, há diferença devido à economia regional. Na figura ao lado, a gente está observando uma distribuição geográfica da prevalência de câncer de próstata no Brasil. As cores mais escuras representam maior prevalência. Então, essas maiores prevalências, conforme a gente observa no mapa, estão muito relacionadas com as regiões produtoras agrícolas. Portanto, há muita relação com a qualidade de saneamento ambiental, de hábitos alimentares, como já foi falado durante essas apresentações, e qualidade dos cuidados com a saúde. Neste slide, nós observamos os 10 tipos de câncer mais comum no Brasil e, na sequência, nós temos as regiões Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E os números abaixo representando a quantidade de pessoas com câncer para cada 100 mil habitantes. Então, esta é uma estimativa efetuada pelo INCA para 2016. O que chama atenção são os valores pintados de vermelho. Observa que na região sul do Brasil é disparada a que tem mais prevalência de câncer quando você contrasta com os de outras regiões, principalmente norte e nordeste. Buscando resposta pelo resultado da tabela anterior, que indica que na região sul do Brasil há maior prevalência de câncer frente às outras regiões, fomos atrás de explicações baseadas em fundamentos científicos. E uma dessas explicações obtivemos através do Hospital AC Camargo, na sua revista Saúde e Prevenção. Analisando os resultados deste estudo, observa-se que no consumo de 100% de alimentos,
A carne vermelha, no norte, representa 25,3%, de açúcar 27,3% e peixes 47,4%. As outras regiões também são diferentes, os valores, mas com esta forma de análise. Então, para cada 100% de alimentos, carne vermelha, açúcar e derivados e peixes têm variações evidentes, conforme mostra esta tabela. Destaco agora que o consumo de peixes no norte e nordeste é muito maior do que outras regiões. E, coincidentemente, observa-se uma menor prevalência de câncer, conforme os dados obtidos pelo INCA. Por outro lado, o consumo de açúcares e derivados é muito maior na região sul do Brasil e, portanto, há uma coincidência com a maior prevalência de câncer. Esses são os dados obtidos numa certa busca a respeito de explicações e que têm certas ponderações razoáveis a respeito de alimentos e prevalência de câncer. As diferentes prevalências de câncer por região seriam explicadas somente por hábitos alimentares? Certamente não. Há que se levar em consideração também a capacidade de diagnósticos precisos por instituições médicas regionais, assistência social competente e capacidade de divulgação de resultados. Dessa forma, as regiões Sudeste e Sul apresentam condições superiores às das outras regiões, e isto também pode ter influências nas diferentes prevalências. O próximo slide mostrará a amplitude de influências. Influências que contribuem para a disseminação de doenças e, entre estas, o câncer. Situação ambiental, como radiações, contaminações por vírus, bactérias, etc. Migrações populacionais, tipo de comportamento de populações, deficiência imunológica. Todos esses processos, principalmente o populacional, é imensamente preocupante. O comportamento com relação à alimentação rica em açúcares, gorduras, trans e nitrosamina, a promiscuidade sexual e o uso de automedicações são elementos muito fortes no nosso país, onde as pessoas, geralmente após o ato sexual, não faz a higiene adequada. Estresse crônico e depressão crônica são elementos que contribuem para a disseminação de doenças e, entre estas, o câncer. Estas influências que acabamos de mostrar, ambiental e populacional, são conhecidas como efeito epigenético, que nós já falamos na aula sobre as drogas medicamentosas contra o câncer. Por fim, não poderia deixar de destacar as políticas públicas educacionais e de cuidados à saúde. O Brasil tem como característica o comportamento político da descontinuidade de programas sociais e culturais, entre outros. Assim, programas sociais de combate ao câncer que poderiam ser melhorados ou adaptados sofrem cortes que prejudicam a população. Em conclusão, a melhor forma de evitar o câncer ou vencer o câncer é conhecê-lo. Mostramos até aqui, em 10 vídeos e exposições, conhecimentos científicos básicos suficientes para conhecê-lo, quase na sua intimidade. Para finalizar, é preciso saber que os 8 sintomas mais comuns que podem indicar a presença de um câncer são os seguintes: sangue na urina, anemia crônica que aumenta em intensidade, sangramento anal,
sangramento ao tossir, nódulo no seio na autopalpação, nódulo na próstata no exame do toque retal, dificuldades para engolir e sangramento pós-menopausa. Esses 8 sintomas são facilmente detectáveis pela própria pessoa ou com auxílio médico. Agradecemos a atenção que tiveram ao assistir essas exposições sobre como auxiliar o programa Todos Juntos contra o Câncer. Nós adicionamos por meio de conhecimentos científicos. Muito obrigado.